Una, na Bahia. Padre, como me livrar dos vícios e hábitos que nos deixam em pecados? Meu amigo, não é lendo não, é lutando mesmo, né? O máximo que a gente pode fazer é buscar uma orientação e depois é luta pessoal. Se você não assume diante de você os compromissos que você tem, as metas a serem alcançadas, no dia a dia, é aquela velha história. Se eu descuido do que é urgente hoje, é bem provável que isso venha me sufocar amanhã. É aquela mesa que vai ficando acumulada de trabalhos, né? Porque a gente não soube fazer o trabalho nosso de cada dia. Vício é a mesma coisa, minha gente. Se você não trabalha com ele, se você não lida com ele, no momento em que ele está pequenininho, no momento em que ele cresce e ele vai se avolumando, vai ficando cada vez mais difícil. Então, como é que a gente vai se livrar dos excessos? É jogando uma dose por dia fora. Eu gosto muito da dinâmica, né, da proposta que tem os alcoólatras anônimos, por exemplo. Hoje é o meu dia de sobriedade. Eles não estão preocupados com o que foi ontem, nem estão preocupados com o que vai ser amanhã. A sobriedade de hoje é diante daquele copo que está diante de mim. É assim que a gente vence. Se eu não coloco a minha meta, se eu não estabeleço ali a minha luta diária, é bem provável que eu não vá conseguir muita coisa nessa vida. É como estudar para o vestibular, né? Não tem como você estudar tudo de uma vez. Se você não vai em partes, vivendo o processo, na hora que chega um momento, chega um dia antes, você vai querer estudar tudo de uma vez, não dá conta. A gente se livra dos vícios assim. E da mesma forma a gente adquire a virtude devagar também. Ninguém fica virtuoso da noite para o dia. Da mesma maneira que ninguém fica defeituoso da noite para o dia. Tudo isso vai entrando na nossa vida, nas escolhas que a gente vai fazendo, em doses homeopáticas, né? Eu não sei se vocês conhecem, né? Talvez já tenham escutado alguém falar. Como é que a homeopatia funciona para aquelas pessoas que praticam, né? Para nós que não praticamos, não adianta, né? A homeopatia, ela é tão difícil de ser, né? Gente preguiçosa não pode fazer. Eu não posso. Então a preguiça daquele negócio de toma um comprimidinho e fica um minuto. Aí toma outro, fica mais um minuto. Toma mais um, fica um minuto. É assim. Já viram? Já viram homeopata tomar remédio? Dá sono na gente. Dá sono. Mas ele é um princípio, né? É uma medicina aplicada que tem que ser daquele jeito, não tem outro jeito. É aquela disciplina, é aquele rigor. Toma o remedinho. Eu lembro, o Ademar tomava, um amigo meu lá de Formiga, ele ficava uns 15 minutos tomando remédio e não podia falar. Todo dia de manhã. Você já imaginou, você contabiliza isso no final do ano, quanto tempo que dá? Dá para fazer um curso de inglês. Todo dia 15 minutos. Aquela disciplina, agora isso aqui é interessante, né? Veja bem, está tomando um remédio, está fazendo um momento de tratamento. Mas agora, é claro que a alma, o espírito também fica disciplinado naquele momento. Porque quando você faz a experiência dessa disciplina prática, alguma coisa dentro de você vai aprendendo também. É como eu, tendo que ficar calado esses dias, com toda sinceridade, eu fiquei com um projeto, estou com vontade de fazer um projeto para o futuro, de ficar algumas horas calados no dia. Eu quero isso. Vamos ver, né? Vamos ver. Porque eu descobri uma coisa assim no silêncio que é disciplinador. É muito bom. Quando você passa pela experiência daquela disciplina. Hoje, por exemplo, eu estava vendo no noticiário, hoje não, ontem, vendo no noticiário da tragédia de Santa Catarina. Não sei se vocês viram, acho que foi no jornal hoje. O rapaz estava deitado na cama, não, foi naquele Profissão Repórter, foi à noite. Ele estava totalmente imobilizado, aí o médico disse que ele vai voltar os movimentos do corpo, à medida em que fizer fisioterapia. E aí perguntaram para ele, né, como é que ele estava se sentindo. Eu achei impressionante a resposta dele. Ele virou e falou assim: eu estou me sentindo melhor do que antes da tragédia. Aí o repórter, mas por quê? Ele falou, não, porque eu estou aqui imobilizado, sem condições de sair daqui,
mas você não tem ideia do quanto de coisas que estão acontecendo dentro de mim. Eu estou sendo transformado num ser humano mais amoroso. E falando isso sorrindo, gente, deitado naquela cama, inutilizado, dizendo tudo isso. Eu estou me transformando num ser humano mais paciente. Eu estou me transformando num ser humano que, quando levantar daqui, vai fazer muito pelas pessoas que precisarem de mim. Achei aquilo fantástico, né? Faz daquele momento um momento de aprendizado. Poderia perguntar, né? Como é que eu faço para me livrar dos meus excessos, né? Como é que eu faço para me livrar dos meus vícios? Pode ser que, se não vier pelo amor, meu amigo, vai vir pela dor. Vai ter que passar por um momento de dificuldade para você purificar os seus excessos e então você entrar na dinâmica da transformação que todo ser humano tem que passar. Semana passada, estava pregando numa missa que eu celebrei, era aquele evangelho: vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Gente, é tão lindo você identificar que o evangelho nos retira os excessos, que você fica mais leve. Seguir a Jesus é você ser mais leve. Da mesma maneira como aquele rapaz deitado na cama tinha a sensação de que ele estava sendo transformado pela força do sofrimento num ser humano mais leve. Estava jogando fora os excessos. E é verdade, às vezes quando nós passamos por uma experiência assim, a gente joga fora os excessos da gente. Outro dia eu encontrei um pai que perdeu o filho num acidente muito trágico. E aquele homem, ele estava tão purificado por aquela dor, ele estava tão sensível aos outros filhos que ficaram, à esposa que estava do lado dele, que quase que a gente tinha que pensar assim, sabe, um absurdo: a morte do filho lhe fez bem? Claro, a gente jamais diria isso para ele, jamais alguém teria coragem de dizer isso para ele, mas você não faz a leitura do avesso. Se a gente faz a leitura do lado direito, a gente jamais teria coragem de reconhecer isso. Porque ele, na verdade, era um homem indiferente aos filhos, ele era um homem indiferente à mulher, ele era um homem que só pensava no dinheiro que tinha. E 1 ano depois da morte do filho dele, eu o encontrei. E eu não consegui identificar que era aquele mesmo homem. Que era aquele mesmo homem que eu conhecia, que eu frequentava a casa, que eu sabia dos problemas que tinha. E aí depois, até mesmo conversando com a esposa dele, né? Eu falei: é isso mesmo que eu estou vendo? Ela falou assim: padre, depois que o meu filho morreu, o meu marido é outro. Eu acho que ele abriu os olhos para a vida. Ele descobriu que não adiantava só ganhar dinheiro. Ele descobriu que ele tinha outros filhos. Eu acho que ele viu morrer um, que ele não chegou nem a amar direito. E eu achei aquilo tão interessante, minha gente, porque na verdade, qual é a leitura que a gente pode fazer? Faz do avesso agora, a leitura do avesso. É isso. A morte do menino fez bem ao pai. Por mais estranho que possa parecer isso, por mais que isso possa ferir o nosso ouvido, que a morte de alguém possa fazer bem, acordou o pai. Ele acordou para a vida. Ele ficou mais leve, julgou os excessos fora. E na experiência de julgar fora os excessos, ele descobriu dentro dele uma leveza que o fez um homem maravilhoso. É bonito, né? Antes de morrer, ele descobriu que ele poderia ser o pai que está sendo. Antes dele ir embora, de maneira definitiva, da vida daquela família, ele conseguiu alcançar a possibilidade de ser um ser humano melhor. E é aqui, gente, que entra essa dinâmica do sofrimento. Muitas vezes uma vida muito ordenada, muito feliz, tudo muito bonitinho, não desafia a gente para crescer. Agora, de repente, um tropeço, uma queda, e aí a gente está com a necessidade de dar sentido a tudo que ficou. É o lado criativo da dor, que eu insisto em dizer. Então, às vezes, o que nos falta é isso. O que nos falta é a coragem de viver a disciplina que a dor nos traz. De você viver o aprendizado que ela lhe sugere. Ficar mais leve. Às vezes nós somos tão pesados uns na vida do outro, né? Coisa pior que tem na vida é você conviver com uma pessoa pesada. Não estou falando no peso, não.
Estou falando por dentro. Ela entra no ambiente, né? Parece que entrou um saci. Você tinha essa história também lá? Lá quando o ambiente ficava pesado, lá em Minas, parece que o saci entrou aqui dentro. Umas coisas que a gente não sabe, né? É uma coisa ruim mesmo, né? O encardido, como dizia o Padre Léo, né? Tem gente que legitima a presença do diabo no mundo. É uma coisa impressionante. Tem gente que consegue ser o legítimo diabo na terra. Do jeito como vive, aquela cara, aquela aborrecida, aquela, né? Já chega, já te dá até aquele arrepio, né? Pelo amor de Deus, vamos melhorar, né, gente? Vamos ficar mais leve. O diabo nos pega aí, no peso que a gente leva com a gente. Quando você começa a ser pesado na vida do outro. Muito triste isso.